Começa agora o Ponto e Vírgula na Rádio Web Unifra, o programa que traz toda semana um assunto para discutir, opinar e pensar. Ponto e Vírgula é produzido e apresentado pelos alunos de Rádio Jornalismo 2 do Centro Universitário Franciscano. Boa noite para você ligado na Rádio Unifra, está no ar o programa Ponto e Vírgula. O debate de hoje aborda o comportamento das celebridades e como a mídia se vale disso para promovê-las ou acabar com a sua carreira. A apresentação da cantora Miley Cyrus na premiação da MTV americana, Video Music Awards, no dia 25 de setembro, causou polêmica entre diversos pontos de vista e foi mediatizada pela imprensa. A artista se apresentou em trajes mímicos e protagonizou poses sugestivas ao lado do cantor Robin Thicke. O ato foi visto com mau gosto pela população e atraiu a mídia para várias interpretações. Convidamos o músico Thiago Tampa e a professora de Publicidade e Propaganda, Cristina Jobim. Então, vamos começar aqui com uma pergunta geral para os dois. Quais seriam as más e as boas influências da mídia na cabeça dos jovens aí, que é o público-alvo de cantoras como a Miley Cyrus? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Acho que a professora pode iniciar primeiro, né? Se a gente olhar do ponto de vista de influência sobre a cabeça dos adolescentes, é enorme, né? Porque a mídia hoje, incluindo a internet e os sites de notícias, enfim, e os próprios Facebooks que reproduzem sites também, ela faz muito a cabeça da gurizada. Então, desse ponto de vista, se a gente fosse olhar, eu como mãe de um menino de 11 anos, que está pré-adolescente, é complicado, assim, a gente tentar isolar essas influências da vida deles, né? É bem preocupante, até porque hoje em dia não existe mais censura, né? Inclusive pela essa questão da internet. A internet, ela é muito aberta, né? Então ela influencia diretamente, principalmente nas crianças, né? Que as crianças estão vindo aí com uma memória fresquinha aí, para elas tudo é novidade, tudo é lindo, né? Então é uma coisa bem delicada, bem delicada mesmo. Tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo. E qual é o benefício que a mídia traz para a imagem do artista, professor? Na verdade, um artista passa a ser reconhecido como tal por causa da mídia, né? O artista, ele se torna artista a partir do reconhecimento social. E a mídia expõe a imagem dessa pessoa, né? E mais pessoas conhecem, a partir de mais pessoas conhecem, passa a se tornar um artista mais reconhecido, mais celebridade. Mais popular. Exatamente. E claro que aí vai depender do público que essa pessoa atinge, dos gostos, preferências pessoais de cada um. Mas um artista na verdade, ele começa a ganhar dinheiro quando ele se torna popular. É verdade. Faz parte do negócio, se ele quer viver de ser artista, ele precisa do apoio da mídia, senão ele não sobrevive. Até porque eu tenho uma coisa assim que eu acho até complicado, né? E estranho da parte da mídia, porque tem muitos artistas, muitos artistas mesmo, tipo, muito bons, assim, sabe? Que não tem, às vezes, oportunidade até de pagar um próprio jabá, porque a mídia hoje é muito comprada. Uhum. Infelizmente, a mídia hoje, todo mundo sabe que para te ter um site, para te ter uma produção por trás de um artista, ela é cobrada, entendeu? Então, até tu ter um reconhecimento artístico, onde um empresário vai querer apostar nesse artista, onde ele vai investir numa mídia para esse artista, vai tempo e vai de muita sorte também, do lugar certo, da hora certa. Então eu vejo, assim, às vezes um pecado, assim, a quantidade de talento que a gente tem e a mídia às vezes não pode abraçar porque ela requer um custo, né? Então, tem outros artistas merecedores, né? Mas eu vejo muita gente aí que poderia estar aí na mídia aí e não está justamente por isso. Agora, Tampa, voltando uma pergunta aí para ti, que é músico, né? Queria que tu falasse um pouco do cenário da música hoje, a nível de Brasil e a nível mundial. A maior preocupação seria com a forma ou com o conteúdo?
Olha, a música brasileira mundialmente é uma das músicas mais ricas que existe, né? Isso aí já é comprovado, porque dentro do Brasil existem vários estilos musicais, né? Tanto do nosso nativismo, como o próprio reggae lá do Gilberto Gil, quanto a bossa nova do Tom Jobim, quanto o rock and roll do Sepultura, do Angra, sabe? Como o rock, o pop, a música mundialmente brasileira, ela é muito respeitada, inclusive com orquestras sinfônicas maravilhosas aí tocando no mundo inteiro, né? Então eu vejo o cenário, assim como tu perguntou, do Brasil para fora, um exemplo, né? Porque o mundo inteiro hoje admira, uma das artes que o mundo admira dentro do Brasil é a música. E como ocorre a construção da imagem do artista na mídia? Na verdade, tem um monte de pensamentos humanos que são errados, que não se aplicam para a mídia e cantores e artistas. Primeira coisa, teve aqui no Fórum de Comunicação, há uns 2 anos atrás, o Heron Domingues. Ele é produtor musical em Porto Alegre, ele dirigiu o CD do Rapa na Rocinha. Irmão do Deco Domingues, Isso, que é bem meu amigo, inclusive. Exatamente. O Heron é meu contemporâneo aqui de Santa Maria. Foi para Porto Alegre, começou a trabalhar com isso. Ele quase terminou o curso de publicidade e tal. E ele explicou exatamente o seguinte, que para fazer sucesso, tu tem que ajustar o teu conteúdo artístico ao que o povo sabe ouvir. Ou seja, é como tu escrever um texto. Quando tu escreve um texto com linguagem erudita, pode ser maravilhoso, mas muitas pessoas não vão entender. Vai ter um grupo de pessoas que vai entender, te aplaudir, ficar te idolatrando, mas tem uma boa parte das pessoas que não vão entender. Verdade. E a música é um texto, né? Então, ele comentando que ele explica para os artistas dele, as coisas para pegarem na população, tu não pode ser muito bom. Tu tem que ser repetitivo, tratar de temas que as pessoas conheçam, tipo os descornados, etc., né? E tu tem que ser insistente. Tu tem que estar sempre ali falando, repetindo. Assim tu faz sucesso. E isso não tem nada a ver com a tua capacidade de tocar um instrumento, de fazer uma composição melódica, nada disso. Sim. É a linguagem, se tu quer estourar, fala a linguagem das pessoas, do povão, que tu estoura, porque daí tu vai ter mais pessoas ouvindo, mais interesse e tal. E eu tô meio perdida agora, ultimamente, nessas coisas do que as pessoas compartilham, enfim, divulgam ou não. Na verdade. É sopa para nós, para nossa alegria. Eu tô meio perdida, assim, eu não tô entendendo muito mais como é que as pessoas escolhem as coisas para achar legal, para compartilhar, Tu viu isso? Tá, mas e aí? Pelo amor de Deus, eu vi todas essas coisas que viram febres no Facebook, eu vejo antes e eu fico meio... Tá, vai derrubar isso aqui. Daqui a pouco, quando eu vejo, todo mundo só fala nisso, eu não consegui ainda acompanhar. Eu te entendo. Da onde que surge essa fama instantânea das pessoas? Eu assim, eu vou falar por mim, artista, tá? Eu vou falar um pouquinho da minha história. Santa Maria, em meados 90, final de 90, ela era a cidade do rock, tá? E eu, com a minha concepção artística, como a professora falou, eu achava que Santa Maria precisava de um projeto musical diferente, que atraísse uma popularidade maior, porque o rock and roll até então, ele estava sendo um pouco ultrapassado, que na verdade ele não é, o rock and roll é um clássico, ele nunca morre, talvez o funk morre, o sertanejo morre, o pagode morre, mas o rock ele não vai morrer, entendeu? É um clássico mundial. Só que em 2002, eu coloquei um projeto que se chamou Banda Uê. E as pessoas davam risada de mim, uma banda uê, não sei o quê. Mas só que o público feminino não queria chegar numa boate e ficar ali do... Não, queria um samba, tinha um SPC, tinha um samba enredo, tinha a mulherada em si, ela queria dançar. E o que atraía o homem na balada? Não era a mulher? Então a banda uê começou a fazer show para 700 mulheres. 800, e aí o que aconteceu? Aí fulano, vamos no show da banda uê que tá uma mulherada.
Mas o Aldeia Bar tá lotado, ó, bem, olha a fila. E aí começou aquela coisa, tipo, da banda Ué dar certo. Beleza, a gente foi 2003, 2004, Absinto Hall era aquela febre toda, a banda Ué. Aí começou a surgir dentro do cenário de Santa Maria outras bandas. Conversa Fora, Tudo de Bom, enfim. Aí, em 2008, o que aconteceu? Eu escutei a música do Leilão sertanejo. Eu vou fazer um leilão, quem dá mais? E as pessoas davam risada porque achavam o sertanejo muito brega, música de empregada doméstica, sabe? Tipo, bah, mas ô Tampa, tu é louco, cara? Vou montar a bandaneja. Ih, só vai dar as gurias lá do tal lugar, de lá de baixo, aquelas lá tá, enfim. Coloquei a bandaneja e aí a gente colocou a sextaneja naquela época. A primeira sextaneja deu 90 pessoas, onde tinha 80 mulheres e 10 homens. Aí os caras, tava uma mulherada sertaneja, tavam... Aí daqui a pouco, pum, explodiu o sertanejo. Isso em 2008. Aí em 2010, 2011, com a chegada do Vitor e Léo, pra te ver como era um acompanhamento de mídia, começaram a surgir as duplas sertanejas aqui, que foi Sandro e Cícero, Pedrinho e Léo, e a coisa começou a tomar uma proporção grande. Tanto é que Porto Alegre não existia dupla sertaneja e aqui já tinha. Ou seja, Santa Maria ela foi um berço sertanejo universitário, que o sertanejo, daqui a pouco ele virou, pum, explodiu. E hoje eu tô falando, e eu já tô até pensando em botar um projeto de funk agora. Porque o verão vai ser do funk, e vocês podem me cobrar depois. O sertanejo universitário já tá um pouco batido. E o Naldo e a MC Anitta hoje, eles são os artistas mais populares que a gente tem no Brasil. Tu falaste agora que o verão vai ser do funk. E no que tu te baseia nisso? Só no sucesso do Naldo e da Anitta? Além deles, vem outros por aí, né? Porque tu vê, às vezes, a gente era acostumado com aqueles hits, nem a Ivete Sangalo, é mais a Ivete que botava aqueles hits de verão. Agora o hit do verão vai ser isso aí, tu pode ter certeza disso. Inclusive o Carnaval da Bahia, quem fez show foi... Os famosos lá, os que mais puxaram gente, foi a Anitta, Naldo, foi aquele The Gangnam Style, entende? Então foi aquilo ali. Então eu acho que aí vem um acompanhamento de uma geração, entendeu? Que vai daqui a pouco você bate o martelo. Agora, como eu te falei, o rock and roll ele continua o rock and roll. Só que a mídia, ela vai mudando. A novela, piri. O Gabriel Valim, eu conheci ele aqui tocando barzinho em Florianópolis. Fez a música, olha onde é que tá o Gabriel Valim hoje, sabe? Então, eu acredito muito nessa questão aí. E agora, voltando para a senhora, professora, o que a senhora acha da preparação das assessorias para atrair o público, sabe? Trabalhando a imagem do artista para atrair o público. Seria válido criar uma falsa imagem desse artista justamente buscando mais pessoas? Te pergunto, quando tu toca, tu é tu mesmo? Quando tu canta sertanejo ou universitário ou o funk que tu vai cantar ou da banda Way, é sempre tu é a mesma pessoa? A pessoa é a pessoa, não, sim. Não, o cantor. Intérprete, não. Então, é isso que eu te respondi, tá? Quando tu vai fazer uma performance, eu como professora eu sou uma pessoa. Como pessoa, eu sou outra. Eu fiquei muito constrangida uns anos atrás, assim, porque fazia muito tempo que eu não saía, e fui no Absintronic. Eu fui assistir o show e tal, já tinha conseguido acomodar meus filhos, né, para ficarem fora de casa. E disse, vou aproveitar, vou dar uma esticadinha, vou estar no tal do Absintronic que eu... E eu cheguei lá, eu fiquei ouvindo oi, professora, desde o momento que eu botei o pé no absinto até a hora de eu sair. Oi, professora. Eu me senti no Big Brother. Eu pegava uma cerveja, só podia tomar no bico, e eu pensava, meus alunos estão tudo me vendo.
eu não conseguia me mexer lá E dentro. daqui a pouco tu pode ser até um mau exemplo ali, tomando bebida alcoólica, aí eu pensei assim, né? como é que eu vou? O que eu faço aqui? A sociedade anda Porque tão o meu papel de hipócrita que eu vou professor... ter a dizer, né? Não, e o meu papel de professora me impede de alguns comportamentos. Não que eu costume ter esses comportamentos. Quando eu tô Sei, eu tomando mesmo uma faço. cerveja, ó o Tampa bebendo ali, ó, já vai se Então, emborrachar. assim, eu Essas- tomei cerveja, eu fiz o que eu queria, mas até porque não é o meu perfil, quem me conhece sabe que eu não sou Sim. muito escandalosa, né? Não é o meu estilo. Mas se fosse, ia ser um horror, porque como meu papel de professor é meu papel de pessoa que quer aproveitar quando sai e tal, dançar é outro. Só que me constrangeu. Eu comecei a procurar outras festas mais da minha idade, assim, uns Expresso 362, Sim. aquelas coisas que são mais da minha geração. Encontrava alunos também. Claro. Mas, assim, numa boa. Só que é os papéis que a gente desempenha. Então, um artista, ele tem uma imagem pública Ela é que é complicada. criada, é artificial. A Anitta é artificial, inteirinha artificial. E esses outros, o Ronaldo, totalmente. Né? As pessoas são... A mulher dele nem é o mesmo nome da dançarina, Moranguinho, né? É Moranguinho. Moranguinho tem um outro nome... Moranguinho do Nordeste. Valesca Popozuda Sim. e não sei o quê, eles misturam, eu nem sei, sinceramente eu tenho um pouco, eu me recuso um pouco a acompanhar esse tipo de notícia, eu sempre sei um pouco, para não dizer que eu tô por fora, mas eu não me aprofundo muito, assim, não faço questão, né? É o Porque aí preço é o preço que a gente paga, na verdade, não só como professor, como próprio artista, a pessoa que está em evidência quando sai num lugar público, ela é visada. Ela é cuidada. E a gente não se sente à vontade. Eu não sei se aconteceu contigo. Eu muitas vezes, assim, fui recriminado por estar tomando cerveja, tomando um uísque com energético, ó, ali e tal, ó. O Tampa ali, ó, tomando, sabe? Ou fulano fazendo aquilo. Sabe, às vezes verdade, é complicado, nos reprime, às vezes até a gente nem sai, tem depressão, cara, entra. Quando se torna pessoa pública, não estou falando do ponto de vista de uma pessoa pública porque não sou, graças a Deus. Mas quando a pessoa se torna pública, se torna um prefeito, um vereador, um reitor, uma pessoa que tenha uma imagem forte, assim, conhecida da população, tu não pode fazer as mesmas coisas. Ela tem que ser um como exemplo, se outra né? pessoa, como se ninguém te Com conhecesse. certeza. Tu tem que ter uma conduta que faça jus ao cargo que tu ocupa, ao papel que tu está desempenhando. Né? A gente não é... Tem coisas que se espera de um prefeito, de um reitor, de um vereador, que tu não pode ver o cara Por isso que eu não caindo me elegi, bêbado inclusive. Tu não pode ver um vereador caindo de bêbado na calçada. Não pode, tá errado, não pode, é mau exemplo, não tá errado, nunca vai se eleger mais esse cara. Né? Então, as pessoas esperam, é uma hipocrisia muito grande, porque todo mundo faz tudo, mas as pessoas esperam de um médico que tu não veja um médico tomando cerveja no restaurante. Né? Porque, o médico é bêbado. Né? Não, isso aí já é mais difícil, né? Uma médico gordinho que eu conheço. Uma nutricionista comendo um X-bacon também, né? A minha nutricionista fumava. Pois é. Né? Que absurdo. Então, voltando a Miley Cyrus, que é o nosso tema, eu como mãe, vestindo né, o papel de mãe, que a gente também é outro papel que a gente ocupa, quer dizer, com os meus filhos eu tenho que ser blá, 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 mas não interessa que quando eu era criança eu não fazia os temas. Se meu filho não faz os temas, eu preciso repreender ele, educar, dar de castigo. Sim. E tal. Eu tenho uma filha de 8 anos que dança e canta toda a coreografia das Poderosas. Não tem É um problema. Para mim, isso é um problema. Só que eu vou fazer o quê? Aí eu oriento ela, disse, olha, não filma, não coloca na internet isso, não canta na frente da professora, porque as coleguinhas todas sabem. Todas? Todas. E eu disse, essas palavras não são adequadas para uma criança da tua idade, tu não entende o que elas significam. Mamãe, o que é fogosa? E a mamãe vai ter que explicar. Né? Tem uma letra do Naldo, do Joga no Meu Colo, não sei o que tem umas palavras ali que ela me joga. Pois é, mas tem umas outras no meio ali que nós nem podemos falar aqui, que ela, mas mamãe, o que significa isso? E eu tenho que dar um desdobre nela e dizer, olha, tu só não canta no colégio, não canta na frente dos adultos. Eu sei que ela, na inocência dela, porque é pequena, ela canta brincando. Aquilo ali é uma brincadeira como se fosse uma cantiga de roda. Ela nem sabe não que sabe ela está cantando, né? Às vezes nem nós sabemos, né? Mas... E eu vou interpretando, assim, o que é fogosa, mamãe? É uma moça que gosta muito de namorar. Namora vários ao mesmo tempo, ela é fogosa.
E aí eu fico tentando traduzir algumas coisas para ela ao menos entender o contexto. Eu explico, olha, não faz isso na frente de pessoas. Outro dia ela levei um susto, porque foi uma amiguinha lá em casa, elas dançaram As Poderosas, e ela que tinha tentado colocar na internet, no celular. E eu fiquei em alas, eu digo, meu Deus, umas crianças dançando aquela coreografia aqui, Imagina. né? Mas aí eu pedi para ver e era uma coisa da idade delas mesmo, era uma interpretação própria, não tinha nada de errado. Sim. Mas por via das dúvidas, liguei para os pais da menina e disse, olha, a Clara falou que foi uma amiguinha cantando, tua filha e tal. E ela disse que pôs na internet, eu até não consegui ver se já foi publicado, mas tu dá uma olhada, se tu quiser a gente tira e tal. Não tinha mal nenhum, mas terminou nem dando certo a postagem, então para mim foi um alívio, porque a gente tem que se cuidar. É delicado, dentro da minha casa, e às sob vezes mim. proibir é pior, a gente não sabe se proíbe, se não tem como Aí tu proibir hoje ela em dia, gosta né? da Anitta. Aí ela vê a propaganda da camisinha Ola com a Anitta deitando de vários lingeries diferentes em cada cama. E aí vai explicar o quê para uma menina de 8 anos? O que é Anitta? Como assim? O que significa isso, mamãe? E eu digo o quê para ela? Aí eu me apertei. Pois é, quando for maior eu te explico. Que a ídolo dela, a menina que tá cantando a música que ela gosta, tá lá, de cama em cama. E eu vou te dar um outro exemplo, Como é que que daí eu- a que eu gente... vou ensinar pra minha É filha? complicado, eu vou te dar um exemplo seguinte, saindo um pouquinho da música, indo pra novela agora, tá? Que é parecido. Teve uma crítica lá no Rio de Janeiro agora, que as crianças agora começam a colocar na cabeça que o namorado ideal é o namorado da piriguete, ou seja, estão as guriazinhas procurando os riquinhos nas suas escolas, né? Pra poder, entendeu? Então, pra te ver o peso que é isso aí, né? Assim, eu... Sei eu- até onde nós vamos chegar. Eu procuro, assim, eu tenho, né, quem me conhece sabe, eu procuro acompanhar muito a vida dos meus filhos. Tô sempre por dentro deles, eu tento controlar. Mas eu sei de muitas famílias que não fazem isso, né? E fora que daí quando tu entra numa outra situação cultural também, as pessoas nem sabem educar direito e tal. E quando tu vê, tu vai formando monstrinhos mesmo. E nisso que tu falou de que seria difícil tu proibir alguma coisa para tua filha, até o Tampa também falou que hoje também é difícil de proibir. Já chegou numa situações dessa da tua filha te perguntar alguma coisa da Anitta e tu não saber traduzir de uma Sim. forma mais branda para ela, e tu ter que chegar a pedir ajuda para algum conhecido teu que, por exemplo, alguém que entenda como falar disso, algum psicólogo, Não, assim, algum educador? eu leio bastante, eu me informo bastante sobre psicologia infantil, a gente tem algumas instruções já. Quando eu me aperto, eu vou no colégio, tem pessoas ali, pedagogos, pessoas que orientam e tal, então eu já tenho algum grau de informação sobre, sou professora também. A história da camisinha, a Ola, eu não pude explicar para ela. E ela não ficou te insistindo, no Ela caso? ficou, aí eu desdobrei, tipo... Falar que é um balão, que ela tá né? mostrando os sutiãs que ela comprou, daí ela usa um, depois usa outro, porque não fica explícito um homem junto com ela, né? Parece só ela deitando. Então eu dei uma dobrada, assim, quando ela entender, ela vai saber que eu enrolei ela. Mas eu não tenho como explicar isso para uma menina de 8 anos, não tenho mesmo, assim. Não, e Esse elas- comportamento de uma pessoa que supostamente seria alguém que ela admira. E a inteligência, por exemplo, tipo, de uma menina de 8 anos hoje em dia é impressionante, né, tia? A gente acha que elas estão indo, mas foram voltar e estão voltando. E o que De novo. acontece, na questão da psicologia, né, que a gente sabe, é que existe uma antecipação da sexualidade. Se tu conversar com um profissional, ele vai falar da Barbie, que a Barbie é ruim porque a Barbie tem um corpo de mulher, um corpo perfeito, inclusive. Tinha um namorado que era irreal. o Lark, né? É o Lark? O Bob. Ah, o Bob. É o Bob que eu saiba. Tudo Mas a a Barbie é criticada por alguns psicólogos infantis porque uma menina de 4, 5 anos, em vez de estar brincando com um bebezão, aquele papel de mãe e tal, ela está brincando com uma Barbie, que é uma mulher de um corpo inatingível, é uma anoréxica, né? De um corpo inatingível, com aquele seio que não é impossível para uma menina daquela magreza, e com um corpo que nunca nenhuma criança vai ter, e com feições e comportamento que simula uma situação já de adolescente, de outra realidade. Né? Eu acho difícil evitar que as meninas brinquem de Barbie, né?
essa malícia não está na mente delas, mas antecipa uma situação com a Anitta, com não sei o que elas começam a fazer perguntas. E a partir dessas palavras que ela está me perguntando, ela já está me perguntando outras coisas que eu não sei se ela perguntaria se não tivesse enxergando isso na televisão. E a gente fica até tarde lá em casa e eu com controle, e daqui a pouco eu tô sempre junto ali com eles e começa algumas cenas e eu troco e digo, olha pra cá, e diz, isso tu não pode ver. Eu digo claramente pra elas, não vê isso, que isso não é pra tua idade. Eu vi uma entrevista também do Arnaldo Jabor, que ele tava falando a respeito disso, porque eles também tentaram buscar a Xuxa novamente pra ser a rainha dos baixinhos, tipo como era do nosso tempo, como não tinha essa vulgaridade toda que tem, e foi um fracasso a Xuxa. Porque a criançada não quer mais saber de Xuxa, quer dançar, quer saber do Naldo, quer saber das popozudas. Aquela dança do Creu, as guriazinhas com 5 anos dançando a velocidade 1000. Imagina? Dança da boquinha da garrafa. Faz tempo boquinha já da garrafa. A boquinha da garrafa. Aí, né? A boquinha da garrafa. Começou lá na boquinha da garrafa, né? E foi indo. E o Tchan, segura o Tchan, amarra o Tchan. Foi um dos primeiros, né? Eu acho que o Tchan é o grande culpado, né? Brincadeira. Maldita Carla Pérez. E em relação agora à última apresentação da Miley Cyrus no VMA, vocês já chegaram a assistir? Não, eu não vi. Eu li algumas matérias sobre. Chegou a pesquisei acompanhar sobre. na internet? Eu acompanhei também, dei uma olhada nos bastidores, né? Não vou mentir, porque eu até então não tinha visto. Aí o Bernardo me mostrou ali. E eu vi uma coisa que a Madonna fazia em 1980. Cópia xerox da Madonna. Entendeu? Então... A Madonna só parou de fazer isso quando ela teve uma filha. Aí ela baixou a bola. Porque aí ela se colocou. Porque antes ela só explorava esse lado. Então vocês acham que essas poses ousadas que a Miley fez, esse figurino, você acha que seria ela... de certa forma, imitou a Madonna para se promover mais, ou seria um reflexo da relação conturbada dela com o pai, que acabou saindo daquela imagem da menininha certinha que cantava musiquinhas? Tem a ver com a estratégia do artista, Miley Cyrus, de romper com o estigma da Hannah Montana, né, que é o que ela era antes. Então, como ela queria quebrar de uma vez, eu cresci, pessoal... Ela apelou para a sexualidade. Ela tá se vendendo. Até um filminho igual Na Cama com Madonna ela fez agora. Que depois de amanhã vai estrear na MTV, eu acho, né? Um filme sobre a vida dela, onde ela se coloca como uma vagabunda. É verdade, assim. Ela quer fazer... São dois produtos, igualzinho a Madonna. Xerox, seguiu as mesmas estratégias. Ela foi um produto mais nova e hoje ela está sendo um outro produto. Então ela está numa fase de transição. E aí ela usou essa estratégia para se posicionar de uma outra forma, com outro público e tal. O que eu lamento é que se precise recorrer isso em propaganda, em publicidade. A gente tem nós somos vendedores, mas nós somos muito honestos. A gente vende, mas a gente assina embaixo. Estamos tentando te vender, certo? E a gente trabalha muito com a verdade, porque não adianta eu te mentir que essa água é boa se a água não for boa. A mentira tem perna curta, né? Tu vai comprar uma vez, mas tu não vai comprar mais. Então a gente usa elementos que fazem parte da verdade, da realidade dos produtos. Sim. E exalta, e trabalha com eles, enfim. O que acontece é que os artistas não necessariamente trabalham com a verdade nesse aspecto. Principalmente cantores. Eles criam uma imagem pública ligada... Lady Gaga, então. Eu odeio a Lady Gaga. Por que esse ódio? Eu admiro a Lady Gaga como artista, do ponto de vista de música, que diz que costura as próprias roupas, não sei o quê. Mas a Lady Gaga é uma pessoa extremamente apelativa. Ela apela para atração sexual o tempo todo. Ela é uma palhaça de circo, para mim. Isso que ela é. Mas talvez isso... E ela é mesmo, porque o que ela faz? Ela se veste de carne, aí ela faz um clipe do tal do Alejandro lá, que é uma cena... quase um filme pornográfico. Aí ela põe uma roupa não sei o quê. Aí ela parece caindo de drogada num show. Puxa vida, que exemplo que essa criatura pública tá dando. Tudo bem que talvez se ela fosse caretinha ela não ia atrair ninguém, não sei também. Mas eu acho que ela tem mais o que dizer do que esse tipo de... Isso é apelação. Apelação. É a mesma coisa que numa propaganda tu botar uma peituda de fio dental... e sair se rebolando pra câmera e dizer, marca tal. É a mesma coisa. Mas é o que a cerveja faz pra chamar atenção, né? Tanto isso não tá mais pegando bem que elas já estão parando. Não sei se tu observou. As últimas estratégias de cerveja estão mudando. Agora, tu falando aí
que a Lady Gaga ela é apelativa, que ela apela para Total. A Madonna também. Pra esse lado sensual. Precursora, Madonna. Se tu estivesse trabalhando com ela, se fosse responsável por cuidar da imagem da Lady Gaga, o que tu faria de diferente? Teria um outro jeito dela ser a Lady Gaga, ela ser esse fenômeno que ela é, sem esse apelo? Eu, pessoalmente, eu não estaria falando isso se eu não acreditasse que sim. Eu acho que pelas pessoas que conhecem um pouco mais profundamente o trabalho dela, eu não acho problema ela se vestir maluca como ela se veste. Não acho que isso seja problema. Na verdade, eu entendo muito pouco dessas coisas das fashion weeks e das celebridades de moda que se vestem do jeito muito estranho, as pessoas acham lindo, né? A Lady Gaga, usando essa estratégia de se vestir estranhamente, fazer aparições bombásticas, tudo bem, né? Acho que sim. Ela canta bem, assim, ela tem um reconhecimento porque ela compõe, porque ela canta, porque ela consegue um arranjo musical e tal adequado. Tem seus méritos. Tem muitos méritos. Ela diz que costura as próprias roupas. Um amigo meu esses dias veio com essa conversa. Que legal, ótimo. Então, por que uma mulher que tem tantos talentos precisa ficar fazendo um clipe pornográfico para chamar atenção? Por quê? É isso que eu pergunto. Claro, talvez ela não me contratasse por causa desse jeito que eu penso até. Mas eu acho que tu tem muito mais a oferecer, mesmo a Miley Cyrus, do que o apelo sexual. O apelo sexual é barato, certo? Na minha opinião, é o jeito fácil de se conseguir as coisas, por isso ele é barato. A propaganda a gente tem que tomar muito cuidado para usar, e as de cerveja me irritam profundamente, até quando elas começam a usar esse tipo de apelo, porque é um apelo raso, é um apelo de quem não tem argumento. Teu produto é ruim, então teve em Santa Maria, nos anos, entre 88, acho que 88 foi quando entrei na faculdade, né, tô revelando minha dinossaurice aqui. Mas tu deve ter o quê, uns 35? Tinha uma empresa de material de construção que colocou uma mulher de seios à mostra. E aí só tinha um negócio lá que botavam na frente da mulher. Um tapume? Foi um escândalo na cidade deles. Vendeu muito, depois quebrou. Porque chega um ponto que, né, é um apelo, na hora funciona, as pessoas se atraem, todo mundo comentava aquilo. Mas é assim como todo escândalo, sobe e depois cai de boca no chão. Então, se tu não tem uma qualidade, não adianta. Não, aí vem por terra, né? Acho que as máscaras vão caindo, né? Eu acredito muito nessa questão musical, artística aí. Os bons vão ficando, vão se mantendo, vão fazendo músicas boas, vão mostrando que realmente eles vieram pra ficar. E os ruins, eles têm aquele auge deles, como tu falou. É o 80, entendeu? Então, eu também acredito muito nisso. Agora vamos passar uma enquete feita no conjunto 3 da Unifra, para saber a opinião dos acadêmicos sobre o tema. De que maneira você acha que as atitudes dos artistas nos meios de comunicação e nos seus shows influenciam o público, principalmente os jovens? Olha, tendo em vista que nossos jovens estão em formação e às vezes de casa recebem pouco auxílio para essa formação, pode influenciar sim. Acredito que se a pessoa não tem uma opinião formada, não tem uma cabeça feita, como dizem por aí, podem ser influenciáveis sim, mas isso depende muito, muito relativo. Depende muito de pessoas para pessoas. Tem pessoas com 25 anos que não são maduras, tem pessoas com 17 anos que são maduras. Então vai muito da pessoa, né? De se deixar levar pela opinião dos outros, enfim, ou pela mídia, ou o que quer que seja. Sou Tércio, trabalho no setor Unifra, Centro Universitário Franciscano. Eu acho que quando se trata de adolescente, tem toda aquela coisa da identificação e de identificar-se com alguém. Então, quando esse adolescente se identifica com alguém, ele vai querer ser como essa pessoa. Mas eu acho que existe aí um limite do bom senso. Por exemplo, que a gente estava conversando antes, o negócio da Miley Cyrus, e ela estava pelada. Eu acho que ninguém vai andar pelado, ainda mais aqui no Rio Grande do Sul, onde a gente tem o frio. Mas certamente a gente já consegue ver nas ruas um cabelo ao estilo Miley Cyrus, com aquela chuquinha que ela fez naquele dia. Então são essas pequenas coisas. Ou talvez esse adolescente que curta muito a música dela vai começar a ser mais desbocado, vai começar a falar mais palavrão.
Mas eu acho que a grande preocupação que tem que se ter é na mídia infantil, porque as crianças não vão ter esse limite, e elas vão querer ser, e elas vão querer andar peladas, e vão querer fazer o que essa menina está fazendo. Então acho que a grande preocupação deve ser com a criança e no adolescente é rezar para que os pais tenham educado bem, que eles tenham bom senso. E eu sou a Bárbara Guinoleto, da Psicologia. A imagem que eu tenho disso aí, eu acho que realmente os artistas, eles têm uma, a gente chama até de formadores de opinião também, de certa forma, para mim eles são bastante formadores de opinião, principalmente dos fãs deles. Acho que quanto mais tu venerar um artista, mais tu tiver uma admiração por ele, pode ser que tu acabe se guiando por ele. Daí o que eu percebo que tem muito artista que tudo que eles fazem, e falam em comunicação, se falam nos seus shows, influencia diretamente os fãs, principalmente os fãs, e acho que até os não fãs também. E a posição que eu tenho em relação, acho que é isso mesmo, sabe? Acho que influencia bastante, né? E não que seja exatamente bom, porque tem muito artista que não tem umas posturas exatas, e isso acaba levando pro lado ruim os fãs, principalmente os adolescentes, né? Aquelas bandas jovens, assim, que influencia bastante a galera jovem, até no modo de vestir, no modo de pensar, porque como são artistas, principalmente cantores, a música acaba expressando muito nossos ideais. Daí nos shows, principalmente, eles falam bastante muito o que pensam, logo acabam fazendo a cabeça dos adolescentes, que eu acho mais ou menos isso. Então, indo agora para as considerações finais, a gente quer saber a opinião de vocês sobre essas respostas da enquete, começando pela professora Cristina. Tudo que falaram foi coerente, até porque eu acho que foi todos mais ou menos do mesmo lado. Influenciam, sim, óbvio. Quando tem um suporte melhor da família, dos amigos, enfim, da tua cultura, da educação, do colégio, da universidade que tu estuda, enfim, tu fica um pouco mais centrado, né? A pessoa não se deixa levar tanto. E eu lamento que a gente precise, eu falo a gente, como comunicadores, nós publicitários, mas os jornalistas também, a gente gostaríamos de ser comunicadores com mais responsabilidade, deveríamos ser. Mas aí o que acontece, quando tu coloca o jornal, na capa do jornal, uma situação de sanguinolenta, vende mais jornal, aí o teu chefe já fica feliz, e o pessoal vai se vendendo, vai indo para o mercado e vai se vendendo. Né? Então, é complicado administrar isso, assim, porque o povo, assim, as pessoas, o público, ele se interessa por escândalo, por o que é notícia. E é ruim que a gente caia nesse jogo sujo de dar para ele a notícia que ele quer, para a sede de porcaria que ele tem. Né? Esses tempos eu trabalhava na Zero Hora, na área comercial, e o jornal Diário Gaúcho ganhou um prêmio internacional, junto com 4 outros jornais, porque ele era um jornal popular, mas não caía na pornomiséria, porque os jornais populares eram aqueles que parecia o cara decapitado na capa, e aí mostrava fotos pornográficas no meio, e era só polícia, sangue ou pornografia. E os jornais mais populares, eles conseguiram, assim, achar um tom que é popular, tipo receitas a R$10 e junte e ganhe, e novela, e o que falou a piriguete da novela, enfim. Tem uma foto sensual de uma mulher, mas o pessoal do Diário Gaúcho, o jornalismo lá do Diário Gaúcho, diz que Deus o livre aparecer uma ponta de um seio, que o público deles é extremamente conservador, que se vaza ali, eles se incomodam o dia inteiro com telefonemas. Então, eu acho que não é... Existe um preconceito em relação ao que as pessoas querem consumir, e tu deixa de dar coisas de qualidade nessas de que um escândalo vai vender mais. Vende, nós somos testemunhas disso em Santa Maria, né? Pela primeira vez, Santa Maria apareceu no mundo inteiro por uma coisa que nenhum de nós gostaríamos de ter passado, assim. Né? Que a gente podia, se quisesse apagar esse dia da nossa cidade, nós ficaríamos todos felizes, vamos continuar sendo desconhecidos, que bom. Mas, infelizmente, não dá mais para apagar, e a gente virou a cidade da tragédia, né? Eu fiquei feliz de ver o U2 referindo Santa Maria, cantando um Sunday Bloody Sunday acústico para nós. Ai, que legal, né? Ele descobriu que Santa Maria existe, mas a que preço também, né? Preferia que ele não tivesse descoberto nunca. Preferia morrer no anonimato do que ter passado por isso. Então, isso ilustra bem, assim. Nós ficamos famosos também, mas a que preço? Né?
melhor não ser famoso desse jeito, né? Eu como artista, sim, hoje eu tenho uma outra visão, assim, né? Porque eu acho que a gente tem que botar a mão na consciência e saber que nós somos formadores de opinião, em primeiro lugar. Saber que tem público do 0 aos 100 anos, tá? E nós, artistas, como formador de opinião, a gente tem que se preocupar mais em passar mensagens positivas. Tipo, começar a ser mais exemplo. Não tocar tomando cerveja em cima do palco, sabe? Como tinha antigamente, o pessoal fumava em cima do palco, tomava cerveja e coisa. Eu acho que hoje eu mudei a minha concepção. Acho que a gente tem que se beber não dirija, gurizada, entendeu? Né? Enfim, se dirigir não beba. Vamos falar sobre meio ambiente, sabe? Sobre a degradação, não jogue, sabe? Eu acho que nós artistas, a gente tem que ter uma certa sensibilidade de nós começar a passar coisas positivas para essa galera. Não use drogas, sabe? Se tiver que dar um exemplo em cima de um palco, de um amigo que morreu, a mãe que matou o filho que era dependente de crack porque estava matando toda a família, tu entendeu? Se tiver que fazer a galera rezar um Pai Nosso, eu acho que isso, nós artistas, a gente tem que começar a botar a mão na consciência e mudar um pouco essa concepção, porque eu acho que se cada um de nós fizer, entendeu? Eu acho que a gente daqui a pouco nós vamos começar a trabalhar até inserir nessa questão da própria educação, sabe? Porque é o meio ambiente que está indo embora, sabe? Com esse capitalismo selvagem, sabe? As pessoas têm que começar a trabalhar mais o desenvolvimento sustentável, tu entendeu? A reciclagem. Eu acho que nós artistas, a gente tem que começar a passar mensagens positivas, sabe? Porque a gente sabe que ali a gente é um formador de opinião e ali as pessoas estão observando o teu trabalho, estão admirando. Então, se tu falar um A, eles vão falar A. Se tu falar Z, eles vão falar Z. Então, a gente tem que aproveitar esse tempo artístico que a gente tem de show e de letras também. Eu gravei um CD de reggae agora, que vai sair no final do ano. Ele fala sobre balada, sobre tal, beleza, mas foi uma fase da minha vida. Hoje eu já tô com um projeto de fazer músicas informativas, falar sobre o governo, falar sobre os caras pintada, sabe? Botar essa gurizada pra rua, aplaudir, sabe? Mas ao mesmo tempo explicar que eles têm que saber que da onde sai o dinheiro do governo, da onde vem isso, tu entendeu? Então a gente que agradece a disponibilidade de vocês. Eu queria agradecer o convite aí de vocês aí, não sei se tem tempo ainda. Pode. Eu queria agradecer o convite da galera da Unifra aí e dar os parabéns aí por essa discussão aí, agradecer a professora, que eu aprendi bastante com ela, mestre, né? Agradecer ao Bernardo pelo convite, mandar um abraço pro meu irmão Diego Fantinel, que tá presente aí, um abraço pra galera Cacucha aí também, todo mundo aí, né? Tem o gremista ali atrás ali, que tá com sono já, tá querendo louco pra ir embora. E era isso, acho que o professor, não sei se quer dar uma boa noite pra galera aí. Boa noite pra galera, eu dou boa noite pra galera, obrigado pelo convite. A gente podia discutir um dia inteiro, né? Acho que a gente não esgotaria o assunto, é muito amplo, muito rico. Então, mas é legal, é importante que se exponha isso, que faça o pessoal pensar um pouco, né? No momento que tu desenvolve essa crítica, tu consegue enxergar algumas coisas que tu talvez não parasse, né, para pensar. Verdade. O programa foi produzido pelos acadêmicos de jornalismo Bernardo Steckel e Lucas de Oliveira, com a orientação da professora Áurea Evelise. Técnico de som, Clenilson Oliveira. Ficamos por aqui. Ponto e vírgula vai ao ar pela Rádio Web Unifra. O Ponto e Vírgula é produzido e apresentado pelos alunos de Rádio Jornalismo 2 do Centro Universitário Franciscano.